Existem falsidades que seu filho adulto conta sobre sua infância, e essas mentiras escondem algo muito mais profundo. A tentativa desesperada de encontrar um culpado pelo próprio fracasso. Quando uma pessoa se sente incompleta, quando percebe que sua vida não trouxe a realização que esperava, então começa a busca por um responsável, e frequentemente essa busca termina na mãe. Nos próximos momentos, você compreenderá como lembranças neutras se transformam em armas. Você reconhecerá por que certas acusações têm menos relação com o passado do que com o presente de seu filho. E você aprenderá que essa compreensão não precisa significar amargura, mas sim libertação. Pois quando você enxerga através do jogo psicológico, pode preservar sua dignidade sem precisar se defender. Carl Jung falou sobre a projeção da sombra, aquela parte escura em nós que não queremos ver. Quando um adulto não consegue integrar suas próprias possibilidades não vividas, seus medos e seus fracassos, projeta essas sombras nos outros. A mãe torna-se a tela ideal para essa projeção. Ela estava presente, estava próxima, tinha poder sobre os primeiros anos. Então, deve ser culpa dela. Essa lógica é psicologicamente compreensível, porém, não é verdadeira. É uma construção que permite ao ego se poupar. O fenômeno da reescrita emocional é real. As memórias não são registros fixos, mas estruturas vivas que se modificam a cada recordação. Quando uma pessoa está cheia de ressentimento, esse ressentimento colore todo o passado. O que antes era neutro torna-se confirmação de uma história de sofrimento. Uma mãe que trabalhava se transforma na mulher fria e ambiciosa. Uma mãe que estabelecia limites vira tirana. Uma mãe que também tinha necessidades próprias se torna egoísta. A realidade quase não importa mais. O que conta é a necessidade interna de criar uma narrativa que explique a própria insatisfação. Nossa cultura intensificou esse processo. A terapia, às vezes, se tornou um tribunal onde a parentalidade é julgada. Nem todo trabalho terapêutico leva a essa distorção, mas a tendência existe. Quando toda dor é rotulada como trauma, quando toda decepção se torna prova de falha parental, surge uma geração de pessoas que se veem como vítimas eternas, e vítimas precisam de algozes. A primeira dessas mentiras diz: "Você nunca me amou o suficiente". Essa declaração soa como uma acusação, mas revela algo completamente diferente. Mostra que seu filho sofre de uma ferida ontológica, uma lacuna no próprio ser que nenhuma mãe jamais poderia ter preenchido. Jung descreveu o arquétipo da grande mãe como uma fantasia interna de cuidado infinito, atenção ilimitada, fusão total. Mas essa fantasia precisa se quebrar para que uma pessoa possa se tornar adulta. A separação é necessária, é dolorosa, mas é o preço da individuação. Quando seu filho alega que você não amou o suficiente, está confundindo o amor com o cumprimento de todos os desejos. Vê suas ausências inevitáveis, sua fadiga, seus próprios limites e os interpreta como retirada calculada de afeto. Mas amor não significa que você se anula. Amor não significa que você não pode ter necessidades. Amor não é um estado de disponibilidade permanente. E ainda assim, é medido dessa forma por alguém que não consegue se amar. Aqui reside a verdade mais profunda. Essa acusação tem menos a ver com você do que com a incapacidade de seu filho de se aceitar. Quem se sente vazio internamente busca uma fonte externa que deveria ter impedido esse vazio, e a primeira fonte que encontra é você. Mas nenhuma mãe pode curar a ferida narcísica que surge quando uma pessoa percebe que não é o centro do mundo. Essa percepção faz parte do amadurecimento. Quem não a vivencia permanece preso numa exigência infantil de dedicação sem limites. Se você conhece essa verdade dolorosa, escreva reconhecimento nos comentários. Imagine uma planta que cresceu na sombra
e agora reclama que o sol não brilhou forte o suficiente. Mas talvez a própria planta estivesse no lugar errado. Talvez não tenha aprofundado suas raízes o bastante. O sol só pode dar o que tem, e você deu o que podia. A segunda mentira é mais sutil e perigosa. Você me traumatizou com suas palavras. Na cultura atual, a palavra trauma se tornou inflacionária. Toda frustração, toda repreensão, toda conversa desconfortável é declarada abuso psíquico. Mas existe uma diferença fundamental entre trauma real e o desconforto emocional, que surge quando o ego imaturo é confrontado com a realidade. Jung enfatizou que o processo de individuação requer atrito. Uma pessoa não cresce através de confirmação permanente, mas através do confronto com limites, vivenciando conflitos, suportando frustrações. Quando você, como mãe, falou com clareza, estabeleceu limites, foi até mesmo dura às vezes, isso pode ter machucado seu filho. Mas dor não é o mesmo que destruição. Palavras que dão estrutura não são violência. Palavras que cobram responsabilidade não são aniquilação. Há uma diferença enorme entre uma frase que atinge a alma para formar e uma frase que quer quebrá-la. Mas o ressentimento obscurece essa fronteira propositalmente. A linguagem clínica se torna arma aqui. Quando seu filho usa termos terapêuticos para deslegitimar décadas de sua dedicação, realiza uma vingança inconsciente. Traduz situações normais de educação para a linguagem do trauma, porque assim ganha superioridade moral. Como vítima, fica acima da crítica. Como traumatizado, pode acusar sem questionar a si mesmo. Essa posição é psicologicamente confortável, mas impede qualquer maturação real, o que seu filho talvez nunca compreenda. As palavras que hoje lembra como destrutivas possivelmente foram exatamente as palavras que precisava naquele momento para não afundar na autopiedade. Mas essa compreensão exige uma perspectiva que só surge através da própria parentalidade ou reflexão profunda, e frequentemente ambas faltam. A terceira mentira carrega uma distorção ainda mais sutil. Você me fez sentir culpado apenas por existir. Essa acusação parece absurda à primeira vista. Como uma mãe poderia culpabilizar seu filho simplesmente por estar vivo? Mas o que realmente acontece aqui é uma projeção daquilo que Jung chamou de culpa existencial. Todo ser humano carrega um mal-estar ontológico dentro de si. O peso da separação, da finitude, da própria limitação. Somos seres separados num mundo que às vezes nos parece estranho. Esse sentimento básico de inadequação não é culpa dos pais, faz parte da condição humana. Mas uma pessoa que não reconhece essa dimensão existencial busca culpados concretos. Sente um sentimento difuso de inadequação e o interpreta como algo imposto de fora. Então constrói um passado no qual a mãe, através de olhares, suspiros, comentários sutis, teria criado uma atmosfera de culpa. Talvez tenham existido momentos em que você estava sobrecarregada. Talvez nem sempre conseguiu esconder sua própria exaustão. Mas transformar esses momentos numa implantação sistemática de culpa é uma distorção grotesca, o que é ainda mais paradoxal. A própria acusação é uma tentativa de induzir culpa. Ao afirmar que você o fez sentir-se culpado, seu filho agora tenta fazê-la sentir-se culpada. A projeção se inverte. A vítima se torna acusadora e a mãe deve carregar o peso que o filho não quer carregar. Essa dinâmica psicológica é inconsciente, mas é eficaz e mostra uma coisa claramente. Quem acusa outros de induzirem culpa domina esse jogo magistralmente. Pessoas que não encontraram propósito em suas vidas tendem especialmente a essa acusação. Quando a própria vida é sentida como sem sentido, quando objetivos não foram alcançados, quando sonhos se quebraram, surge a pergunta: quem é responsável por isso? E a resposta frequentemente é: você não acreditou em mim, você não me encorajou,
Você me diminuiu, mas na verdade é a própria falta de coragem, perseverança, autoconfiança que fez os sonhos fracassarem. Só que é mais fácil culpar a mãe do que enfrentar esse reconhecimento doloroso. A quarta mentira ativa um dos arquétipos mais antigos da humanidade. Você preferiu meu irmão, minha irmã. Essa é a história de Caim e Abel, que percorre todas as gerações. Jung reconheceu que a rivalidade entre irmãos não surge apenas de injustiças reais, mas é uma estrutura psíquica que existe independentemente das circunstâncias reais. Toda criança carrega o medo de não ser a favorita. E algumas pessoas transformam esse medo numa convicção fixa que carregam por toda a vida. Duas crianças podem viver a mesma infância e contar histórias completamente diferentes sobre ela. Uma se lembra de calor e proteção, a outra de frieza e negligência. Ambas têm razão e ambas se enganam ao mesmo tempo. Pois a memória não é um registro objetivo, mas uma interpretação subjetiva moldada por temperamento, expectativas, experiências posteriores. Uma criança bem-sucedida na vida tende a ver a infância com luz dourada. Uma criança que fracassou vê sombras por toda a parte. A acusação de favoritismo é tão poderosa porque nunca pode ser refutada. Mesmo se você pudesse provar que tratou ambos os filhos igualmente, seu filho encontraria formas mais sutis de preferência. Um olhar que permaneceu mais tempo no irmão, um sorriso que foi mais caloroso, um gesto que expressou mais carinho. O fardo da prova é infinito, porque a acusação não busca a verdade, mas justificativa. Justifica o próprio fracasso com uma injustiça externa. Explica por que o irmão ou irmã é mais bem-sucedido não por capacidades próprias, mas por seu amor desigual. O que se perde nisso é a responsabilidade pela própria vida. Enquanto seu filho pode acreditar que não teve sucesso por causa de seu favoritismo, não precisa se perguntar quais decisões próprias levaram a essa situação. A mentira protege da autocrítica e alimenta a inveja do irmão, que na verdade apenas fez escolhas diferentes. Se você decide por suas próprias decisões, escreva "minhas decisões" nos comentários. A quinta e talvez mais destrutiva mentira diz: você destruiu minha capacidade de confiar nas pessoas. Essa frase soa como uma condenação final. Coloca toda a responsabilidade por todos os relacionamentos fracassados do filho adulto em seus ombros. Cada separação, cada quebra de confiança, cada decepção é declarada consequência de sua educação. Mas aqui se mostra a recusa daquilo que Jung chamou de processo de individuação, o momento em que uma pessoa deve parar de responsabilizar os pais pela própria vida e assumir a responsabilidade pela própria psique. Existe uma diferença fundamental entre feridas que surgiram na infância e a decisão adulta de permanecer nessas feridas. Sim, talvez tenha havido momentos em que você não pôde dar a proximidade que seu filho precisava. Talvez tenha havido decepções que foram marcantes, mas entre essas experiências e a incapacidade de uma pessoa de 40 anos manter relacionamentos estáveis, existem décadas de decisões próprias, décadas em que a cura teria sido possível, décadas em que a responsabilidade poderia ter sido assumida. Ao afirmar que você destruiu sua capacidade de relacionamento, seu filho ergue um escudo perfeito. Não precisa se perguntar por que sempre repete os mesmos padrões destrutivos. Não precisa se confrontar com os próprios medos, a própria incapacidade de vínculos, as próprias feridas que causa nos outros. Tudo isso é declarado eco de seus erros. Mas essa explicação é uma fuga da vida adulta. Jung falou sobre deixar simbolicamente a mãe para encontrar a própria integridade. Essa separação é frequentemente dolorosa e às vezes se realiza através de uma fase de rebelião, acusação, distanciamento,
Mas quando essa fase nunca termina, quando a acusação se torna atitude de vida, então algo deu fundamentalmente errado. Então a individuação fracassou, e o fracasso é compensado com acusações sempre novas contra a mãe. Imagine uma pessoa que passa a vida inteira num quarto alegando que a porta está trancada, mas se você olhar bem, perceberá que a porta nunca esteve trancada. Ela apenas nunca tentou abri-la, porque é mais seguro permanecer prisioneiro e culpar outros do que arriscar a liberdade e carregar a responsabilidade. Essas 5 mentiras têm uma função comum: transformam você no bode expiatório de todas as possibilidades não vividas de seu filho. Fazem de você a explicação para sua infelicidade, insatisfação, vazio. E essa transformação é psicologicamente necessária para alguém que não consegue enfrentar a própria mediocridade. É mais fácil odiá-la do que assumir a própria responsabilidade. É mais cômodo acusá-la do que reconhecer as próprias omissões. Jung descreveu esse fenômeno como a criação de um bode expiatório familiar. A família precisa de alguém sobre quem todas as sombras não integradas possam ser projetadas, e frequentemente é a mãe que deve assumir esse papel. Ela era poderosa, era influente, estava presente, então deve ser culpada. Essa lógica é tão antiga quanto a própria humanidade e é tão falsa quanto consoladora para quem a aplica. Em nossa cultura atual, essa dinâmica é intensificada pelo que se poderia chamar de culto da vitimização. Ser vítima hoje confere reconhecimento social, torna alguém interessante, autoriza a queixa, protege da crítica. Quem pode se apresentar como criança traumatizada ganha atenção, compaixão, legitimidade. E num mundo que frequentemente tem fome de identidade, a identidade como vítima se torna fonte de significado. Seu filho conta sua versão da infância não apenas para si mesmo, mas também para um público disposto a ouvir e validar essa história. Mas aqui está aí a verdade, que ninguém quer dizer. Essas mentiras revelam principalmente uma coisa, a saber, o desespero interno de quem as conta. Mostram que seu filho não consegue fazer as pazes com a própria história. Revelam uma imaturidade profunda que se esconde atrás da acusação moral. São um grito de ajuda, disfarçado de julgamento. E conseguem exatamente o oposto do que pretendem. Impedem a cura, impedem o crescimento, impedem o encontro genuíno. O que tudo isso significa para você? Significa, primeiro, um reconhecimento doloroso. Você nunca será absolvida neste tribunal psicológico. Seu filho precisa de você como culpada para não precisar se sentir culpado. Precisa de você como explicação para justificar a própria existência e reinterpretará toda a defesa, toda a prova de seu amor, toda a tentativa de reconciliação até que se encaixe novamente em sua narrativa. Isso não é malicioso, é inconsciente, mas é real. Jung ensinou que a verdadeira maturidade consiste em aceitar a própria imperfeição. Se você está pronta para aceitar sua imperfeição, escreva maturidade nos comentários. Nem você foi a mãe perfeita, nem seu filho é a vítima absoluta que pretende ser. A verdade reside na complexidade, nos tons de cinza, nos sentimentos contraditórios que a vida traz consigo. Mas essa complexidade é difícil de suportar, exige humildade, exige a capacidade de viver com ambivalência. E essa capacidade nem todos possuem. Para você, isso significa uma decisão radical. Você pode parar de se defender, pode parar de lutar por justiça, pode abandonar a busca por absolvição emocional. Não porque seja culpada, mas porque essa luta apenas a esgota, sem jamais levar a um resultado. Sua dignidade não reside no reconhecimento de seu filho, reside em sua própria visão clara do que foi. Você fez o que pôde com a consciência que tinha então. Essa é a verdade. Não é nem heróica nem vergonhosa.
É simplesmente humana e é suficiente. Suficiente para você, não suficiente para a imagem que seu filho criou de você. Mas essa imagem não é sua responsabilidade, é dele. A liberdade que reside nesse reconhecimento é silenciosa e sem espetáculo. Não a liberta da dor. Liberta-a da necessidade de justificar ou combater sua dor. Você pode ouvir as acusações de seu filho sem se deixar definir por elas. Pode ver sua raiva sem deixá-la entrar em você. Pode compreender que suas mentiras dizem mais sobre ele do que sobre você. Isso não significa que deva se endurecer ou se fechar emocionalmente. Significa que pode aprender a distinguir entre a dor dele e sua responsabilidade. Significa que pode preservar o amor por seu filho sem se deixar destruir por suas projeções. Significa que pode permitir seu processo sem se perder nele. Jung falou da necessidade de deixar psicologicamente os próprios pais para se tornar verdadeiramente adulto. Talvez agora seja sua vez de deixar psicologicamente seu filho, não no sentido de desistir ou indiferença, mas no sentido de abandonar a ilusão de que ainda pode salvá-lo. Você não pode salvar ninguém que não está disposto a se encontrar consigo mesmo. E não precisa se sacrificar nessa tentativa. A verdade é que algumas feridas nunca saram, alguns relacionamentos nunca retornam à profundidade que se esperava. Algumas crianças permanecem presas em sua história, e algumas mães devem aprender a viver com essa tristeza sem se quebrar por causa dela. Isso não é sabedoria romântica, é a aceitação sóbria do que é. Mas nessa aceitação também há algo libertador. Você não precisa mais lutar, não precisa mais provar, não precisa mais esperar pela conversa que curará tudo. Pode simplesmente ser com sua história, com seus erros, com seu amor que foi dado e talvez não seja visto. Essa atitude não é resignação, é dignidade. E talvez, apenas talvez, justamente nesse deixar ir, resida uma última possibilidade de mudança. Não porque você mude para agradar seu filho, mas porque para de fazer parte de seu drama psicológico. Quando você não reage mais, quando não luta mais, quando não tenta mais desesperadamente ser compreendida, então a acusação perde seu poder. E às vezes, em momentos raros, isso pode abrir espaço para um novo tipo de encontro, mas esperar por isso seria novamente uma armadilha. Melhor é estar em paz, independentemente do que vier. A solidão dessa posição é real. Você talvez tenha pessoas ao seu redor que não compreendem sua visão, que dirão, mas é seu filho, você deve lutar. Ou que dirão, o que você fez de errado para chegar a isso? Essas vozes podem pesar, mas a clareza que você ganhou é mais forte. Você sabe o que é verdade e essa verdade a sustenta, mesmo que a deixe solitária. Jung chamou isso de individuação final, a completude da própria integridade, independente do reconhecimento externo. É o momento em que você não vive mais pela confirmação de outros, nem mesmo pela confirmação de seu filho. Você vive a partir de seu próprio centro. Essa é talvez a maior maturidade que um ser humano pode alcançar, e ela é possível para você justamente porque passou por essa dor. Quando ouvir a acusação da próxima vez, quando a mentira for contada novamente, então respire fundo. Lembre-se, essa é a história dele, não sua verdade. Você não precisa corrigi-la, não precisa refutá-la. Pode simplesmente saber o que sabe, e nesse saber reside uma força que não precisa de palavras, uma força que não luta, mas simplesmente é. Talvez você se pergunte agora se essa visão não é dura demais, se não poderia ainda fazer algo para curar o relacionamento. A resposta é: você sempre pode permanecer aberta, sempre pode encontrar com amor quando seu filho encontrar o caminho até você. Mas não precisa mais implorar por esse encontro. Não precisa mais sacrificar sua dignidade na esperança de reconciliação. A porta está aberta,
mas você não fica mais atrás dela esperando. Você segue adiante em sua própria vida. Essa atitude não é frieza, é autorrespeito. E talvez seja o presente mais valioso que pode dar a si mesma após todos esses anos de doação, esperança e espera. Você merece estar em paz, não numa paz que espera reconciliação, mas numa paz que repousa em você mesma, independente de tudo mais. Se essas palavras despertaram algo em você, se sente vista nessa descrição, então me deixe saber nos comentários. Escreva o que foi movido em você. Compartilhe seus pensamentos, suas perguntas, sua própria história, se quiser. E se busca mais desse tipo de reflexão, então se inscreva neste canal. Aqui não se trata de respostas rápidas ou soluções simples. Aqui se trata da verdade, mesmo que doa, da clareza, mesmo que deixe solitário, da dignidade que ninguém pode tirar de você, exceto você mesma. Até a próxima vez.